Boa tarde. Vamos dar início aos nossos estudos e reflexões da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro Momentos de Saúde e Consciência. E hoje teremos, na segunda parte do livro, a temática Consciência e Evolução. Mas, como de hábito, vamos primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraído do livro Evangelho comentado por Emmanuel, passagem da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Renovar pensamentos não é fácil como parece, à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, vamos refletir um pouco sobre o que Emmanuel aqui nos convida a meditar, renovar pensamentos. Começa Emmanuel. Não é fácil. Como parece para muita gente, à primeira vista, fácil renovar pensamentos. Mas Emmanuel aqui, nessa colocação, ele se refere, sobretudo, à superação dos condicionamentos mentais, dos hábitos arraigados desde encarnações passadas e que marcam consciente e conscientemente aquilo que, na atualidade, alimentamos, interagimos. E aí ele continua. Demanda muita capacidade de renúncia, profunda dominação de si mesmo. Por que profunda capacidade de renúncia? Porque, na verdade, o que está tratando aqui é da renovação da nossa natureza, da nossa maneira de pensar, que agora, sob as luzes da doutrina espírita, tem que estabelecer todo um novo padrão de considerações, de reflexões sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, a renúncia também é aos valores que antes dávamos o maior interesse e consideração e que agora, à medida que o despertar espiritual, o despertar da consciência profunda vai se estabelecendo, pede mudanças, pede renúncia aos hábitos anteriores, antigos. E para isso é imprescindível trabalhar a profunda dominação de si mesmo. Ora, não conseguiremos efetivar essa dominação se não tivermos trabalhado suficientemente o autoconhecimento, a autoiluminação, a percepção sob o olhar do espírito imortal que somos nós, de tudo aquilo com o qual interagimos na vida material. E é por isso que Emmanuel conclui dizendo qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. O coração aqui entendamos, claro, do sentimento, dos valores íntimos, intrínsecos a nós. O homem não consegue alcançar essa renovação de pensamentos se não estabelecer vontade ativa e disciplinada, trabalho e sacrifício do coração.
É para essa jornada que nós somos convidados, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, a realizar, mas realizar de uma forma prazerosa, de uma forma felicitadora. Sobretudo quando nós estamos à luz da doutrina espírita, penetrando e ajudando-nos na renovação indispensável dos verdadeiros valores da vida. Então, vamos refletir sobre consciência e evolução. Claro que a leitura do livro, como sempre acentuamos aqui, é indispensável. É importante você adquirir esse livro, Momentos de Saúde e Consciência, porque aqui nós apenas conseguimos trazer algumas passagens de cada capítulo para breves comentários, breves apontamentos, à guisa de estímulo para que você leia o livro, né? Com o propósito de que você leia o livro. Vamos então para o primeiro tópico trazido para hoje. Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição, que lhe está destinada. Alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la depende da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Então, para início de aprofundamento do tema, Joana nos lembra que o início da nossa caminhada evolutiva, entre evolução e consciência, fomos criados simples e ignorantes, de tal forma que todos iniciam no mesmo patamar de possibilidades de progresso, de evolução. E associado a essas possibilidades iniciais, o nosso livre-arbítrio, que vai ao longo das nossas reencarnações estabelecendo pela aprendizagem os caminhos ideais que nos tragam menos dores, menos dificuldades, que facilite essa longa jornada evolutiva destinada a todos nós. Então, Joana aqui coloca: alcançar com rapidez ou demorar por conseguir vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. Mas uma coisa é certa: a fatalidade é a perfeição, que é sinônimo de felicidade, de plenitude. Todos nós, sem nenhuma exceção, temos essa fatalidade. Se ela virar menos rápido ou mais rápido, com mais facilidades ou com menos dificuldades, depende do nosso livre-arbítrio. Desse modo, torna-se responsável pelo seu destino, que está a construir, modificar, por meio das decisões e atitudes que se permite. O bem é-lhe seu fanal, e este se constitui de tudo aquilo que é conforme às leis de Deus, que são naturais, vigentes em qualquer parte. Então, o que se destaca aqui para nós é quando ela nos diz: olha, somos responsáveis pelo nosso destino, pelas escolhas que efetivamos. E depois acrescenta: o bem é seu fanal, é sua meta, é seu objetivo maior. E esse constitui de tudo aquilo que é conforme às leis de Deus, que são naturais, vigentes em qualquer parte. Realmente, intrínseco,
ligado por natureza à nossa consciência, estão as leis divinas. Quanto mais o direcionamento do nosso livre-arbítrio estabelece caminhos de harmonia com essas leis que estão inseridas em nós, mais rapidamente efetivamos a caminhada do progresso e mais facilmente alcançamos os roteiros que estarão nos levando a esse estado de plenitude e de felicidade. Cumpre-lhe, portanto, envidar esforços e romper os elos com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas, a princípio com dificuldade, em face da viciação instalada, para depois acelerar os mecanismos de desenvolvimento. Então, cabe a cada um de nós, pelo livre-arbítrio, envidar esforços e romper os elos, as correntes, com a retaguarda, com o passado, avançando nas experiências iluminativas. De fato, o maior convite que a espiritualidade transmite para nós é estarmos conscientes, sobretudo no dia de hoje, estabelecendo o direcionamento da nossa vontade e das possibilidades que trazemos para o melhor que podemos realizar no dia de hoje. Porque a partir dele, nós vamos superando a retaguarda, o passado delituoso, o estabelecimento de novos hábitos e condicionamentos agora iluminados pelo Evangelho de Jesus, em harmonia com as leis divinas. E continua Joana dizendo aqui, a princípio com dificuldade, em face da viciação instalada. Realmente, há todo um trabalho que exige vontade em nós para a superação de vícios, hábitos, condicionamentos de desequilíbrio trazidos de nosso passado reencarnatório. E que nessa vida atual encontrou ainda apoio durante o período em que não havíamos ainda encontrado a luz da doutrina espírita em nossa caminhada reencarnatória. Então, ainda nessa vida, a maioria de nós trilhou ainda um caminho de desequilíbrio associado ao seu passado reencarnatório. Mas agora, face o presente que recebemos pela revelação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, nós podemos finalmente trabalhar de forma mais constante e exitosa os novos hábitos, os novos condicionamentos que estão atrelados à nossa consciência de mortalidade, de vida espiritual. E a partir daí, de Joana, acelerar os mecanismos de desenvolvimento que trazemos em nosso ser. Saúde e doença, paz e conflito, alegria e tristeza podem ser eleitos através do discernimento que guia as ações. Sem essa claridade, os estados negativos tornam-se-lhe habituais e, mesmo quando estabelecidos, podem alterar-se através do empenho empregado para vencê-los. Então, em síntese, facilidades ou dificuldades são eleitos através do discernimento, do uso do livre-arbítrio, agora de forma exitosa, em harmonia com as leis de Deus. Sem essa claridade, os estados negativos tornam-se habituais. E isso acontece com a grande maioria de pessoas que ainda passam a sua encarnação voltada para os interesses puramente materiais, achando que a vida está no corpo, começa no berço e termina no túmulo.
e, desse modo, não conseguem superar vícios, hábitos, condicionamentos delituosos do seu passado que tendem a manifestar-se novamente na sua vida. Não é singular, não é pouco frequente, pelo contrário, acontece muitas vezes quando nós nos percebemos em um vício, em um hábito que temos dificuldade em superar. Uma grande parte das vezes, esse vício já vem do nosso passado encarnatório. Já estivemos atrelados a isso, e por isso a dificuldade maior que percebemos no presente. Mas é evidente que com os instrumentos que nos são dados pela doutrina espírita, nós podemos fazer uma batalha vitoriosa de substituição, de transcendência, de superação de todo um passado que está associado a doenças, a desequilíbrios, a infelicidade, e que agora podem, devem ser substituídos por saúde, por alegria, por paz. É esse o objetivo maior que Joana nos propõe nesse estudo. Nunca te entregues à desesperação, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Então, o primeiro ponto aqui é a advertência segura que Joana nos dá no enfrentamento de quaisquer dificuldades maiores que venhamos a enfrentar. Nunca nos entreguemos à desesperação, ao abandono, a achar que não poderemos superar, não poderemos vencer determinada tribulação. E aí ela acrescenta na diretriz de nos sentirmos mais seguros. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino. Aqui a gente lembra que a vida não é a daquele samba. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós temos atrelados aos objetivos maiores do progresso e da evolução, as escolhas que o nosso livre-arbítrio realiza, e essas escolhas todo dia nós somos chamados a renovar. É claro que agora, conhecendo os objetivos maiores da vida, nós renovaremos para o bem, para a caridade, para o amor, para a sintonia com as leis divinas. Assumindo, isso é muito importante, a responsabilidade daquilo que acontece em nossa vida. E que, de certo modo, mesmo quando traz lições difíceis, são necessárias. E que nos ajudam no progresso, desde que estejamos trabalhando esse estado de consciência desperta para o bem, como nos é colocado no Evangelho de Jesus. Então, tens uma meta que te aguarda e alcançarás. Então, que estejamos bem convictos disso. A meta maior, o objetivo maior da vida de cada um de nós é a paz, a plenitude, o progresso, a felicidade. Isso é determinado pelas leis divinas e havemos de alcançar. Então, tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Afirma-te no bem. Afirma-te no bem, a fim de que o seu germe em ti fecunde e cresça. Serás o que penses e planejes, pois que da mente do sentimento procedem os valores que são cultivados. Então, meus amigos,
sejamos firmes e convictos, trazemos dentro de nós o germe do bem e que estará em crescimento. Serás o que penses e planejes. E aqui a grande responsabilidade que temos na qualidade dos pensamentos que alimentamos. Tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, nisto pensai. Temos a necessidade imperiosa de estar sempre com o pensamento em conexão com os objetivos superiores da vida. Então, pois que da mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Então, esse cultivo é de absoluta responsabilidade nossa. Firmemo-nos no bem e tenhamos certeza, mais adiante, a colheita relativa à semeadura virá. A tua constituição é harmônica. Os desequilíbrios são ocorrências na corrente elétrica do sistema nervoso, por distorção de carga que as sensações cultivadas proporcionam. Mantém os interruptores da vigilância ligados, a fim de que impeçam as altas voltagens que os produzem. Então, a nossa constituição mais profunda é harmônica. Os desequilíbrios, as doenças, as dificuldades são ocorrências na corrente elétrica do sistema nervoso, por distorção de carga que as sensações cultivadas proporcionam. Mas agora nós somos direcionados aos mecanismos de proteção e vigilância. Mantenha os interruptores da vigilância ligados. Isso significa o seguinte, meus amigos: é diante de situações, de ocorrências do dia a dia, estarmos sempre atentos a extrair delas elementos espirituais para o progresso, para a aprendizagem, às vezes dolorosa, mas para a aprendizagem. A vigilância que nós precisamos estar mantendo sempre é essa de estar com as antenas do pensamento focadas na evolução, no progresso, no êxito, em extrair, diante de seja quais forem as situações, elementos positivos, elementos que nos projetem para frente. Então, é isso que precisamos estar atentos. E ao perceber infiltrações negativas, reflexões de conflito com as leis divinas, acionemos os interruptores. Bloqueemos aquela corrente de pensamento que se afasta das leis de Deus, para logo em seguida voltarmos ao equilíbrio. Em tua origem és luz, avançando para a grande luz. Só há sombras, porque ainda não te dispusestes a movimentar os poderosos geradores de energia adormecida no teu interior. Faze claridade, iniciando com a chispa da boa vontade e deixando-a crescer até alcançar a potência que dispões. É preciso realmente refletirmos diariamente sobre isso. Nossa origem é de luz, é divina. Os objetivos maiores
da vida, das leis de Deus, é a plenitude e a felicidade. Esses fatores precisam estar bem presentes em nós, para servirem, como Joana aqui coloca, de claridade, né? E facultando com que nos sintamos mais estimulados, mais dispostos à prática do bem, com a mente e a consciência iluminada pela revelação espírita, pelos ensinamentos de Jesus, pela certeza do êxito dessa jornada em que todos nós estamos inseridos. A questão maior nossa nesse estudo dessa tarde é estarmos sempre atentos a aproveitar as oportunidades que a vida nos traz no dia a dia para apressar nossa identificação com as leis de Deus e trazer o quanto antes os estados planificadores, felicitadores para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O amor é o teu caminho, porque procede de Deus, que te criou. Desse modo, verticaliza as tuas aspirações e agiganta os teus sentimentos na direção da causalidade primeira. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se te dispuseres. Esse é o último tópico que trouxemos dessa lição do estudo de Joana de Ângeles, do livro Momentos de Saúde e Consciência. O amor é o teu caminho, porque procede de Deus. É o caminho de cada um de nós. E aí Joana diz, assim, se é desse modo, verticaliza as tuas aspirações. Direciona elas para o mais alto. Agiganta os teus sentimentos na direção da causalidade, buscando compreender melhor a realidade da vida espiritual, analisando, estudando as mensagens, as obras espíritas que nos direcionam a esse estabelecimento cada vez maior da luz no nosso interior. Tudo podes, se quiseres. É a questão do livre-arbítrio. Tudo lograrás, se te dispuseres. Aquilo em que nós nos colocamos ativamente dispostos, iremos alcançar. Que sejam valores enobrecedores, espiritualizantes, que nos tragam felicidade e abundância. Aqui nós agradecemos a sua companhia, se possível, compartilhem essas informações, participe conosco na divulgação da nossa querida doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe a todos. Até o próximo estudo. Muita paz. Até lá.